Olá, sejam muito bem-vindos ao De Caso Pensado, esse projeto novo que dá espaço para que a gente converse sobre casos reais, crimes que de fato aconteceram. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal para apoiar esse novo projeto, comenta bastante sobre quais casos que você quer ver por aqui, dá um like e compartilha com todo mundo que você conhece. E para começar, vamos falar de um caso que eu acho muito interessante. E para mim, uma das partes mais interessantes é que ele tem muito pouca visibilidade aqui no YouTube, que é o caso da boxeadora Christy Martin. Pound for pound champion, introducing the coal miner's daughter, Christy Martin. Christy Renee Salters nasceu em 12 de julho de 1968, na cidade de Mullins, West Virginia, nos Estados Unidos. Desde cedo, ela gostava de esporte. Chegou a jogar beisebol e basquete na infância, mas foi no torneio Tough Woman que Christy conheceu o grande amor da sua vida, o boxe. A Christy começou a chamar a atenção dos promoters depois de sua terceira vitória, e foi aí que um deles recomendou que ela procurasse um treinador que ficava ali no Tennessee. Então, ela decidiu ir visitar e conheceu Jim Martin. Na verdade, o Jim não queria nada a ver com o boxe feminino naquela época, tanto que ele chegou a acordar com um de seus lutadores que durante uma demonstração com a Christy, ele quebrasse suas costelas. Quando ela apareceu, ela estava com o seu cachorro e sua mãe. Então ele decidiu cancelar essa agressão. No final das contas, ele acabou percebendo que a Christy, por mais que ela não tivesse nenhuma técnica, ela tinha uma coisa que era muito difícil de você ensinar, que era vontade. E foi aí que ele decidiu que ele a tornaria a maior boxeadora. For Christy Martin, her time in the gym has made her the fighter she is today. With her husband and trainer, Jim Martin, at her side, she has become the top female welterweight of the last decade. But will it be enough? A verdade é que no início a Christy não ia lutar por dinheiro, já que o boxe feminino não era levado a sério. Então, eles conseguiram alguns ingressos para serem vendidos, e todo o dinheiro dos ingressos seria o dinheiro que ela teria para lutar. E ela ganhou apenas $100 naquela luta. Christy era tão boa e tão cativante dentro do ringue, que ela começou a virar a atração das lutas que participava. E depois de uma vitória emocionante, a Christy deu o primeiro beijo no Jim, o seu treinador. É que os pais da Christy não ficaram muito confortáveis de início com o relacionamento, já que o Jim era quase 25 anos mais velho do que ela. Ele chegava a ser mais velho do que o pai dela. E pouco tempo depois do início do relacionamento, eles se casaram. E foi aí que a Christy se tornou Christy Martin. A Christy estava tão em ascensão que até o Mike Tyson ficou sabendo dela, na época que ele ainda estava preso. Então, quando ele saiu, ele decidiu que iria chamá-la para um de seus eventos. E foi aí que a primeira grande luta da Christy chegou. A luta da Christy foi a primeira luta feminina a aparecer no pay-per-view. Christy Martin vs Gogarty. Era uma luta que no início ninguém queria ver. Quando as duas entraram, foram vaiadas, porque ninguém queria ver duas mulheres lutando. Mas a luta foi tão intensa que foi uma das melhores lutas das duas. Deu muita visibilidade. A primeira luta feminina no pay-per-view e uma luta incrível. Scores about 59-54. Hal Miller and Paul Smith both scored about 60-53. All three in favor of the winner, the coal miner's daughter, Christy Martin. A vida da Christy estava muito boa dentro dos rings, mas fora deles, dentro de casa com seu marido, as coisas já não iam tão bem, principalmente no relacionamento treinador e lutadora. Foi então que ela sugeriu que procurasse outro treinador para cuidar dos treinos dela de boxe. E aí a solução dele foi a seguinte: os dois entrariam no ringue e lutariam. Se ele conseguisse mostrar para ela que ele era bom, ela teria que continuar com ele como treinador. No início, a Christy estava pegando muito leve, já que tinha uma diferença de idade muito grande. Mas ele decidiu que não ia fazer o mesmo e nocauteou a Christy. Foi o primeiro nocaute da vida dela. Em 2003, a Christy desafiou a Laila Ali, filha do Muhammad Ali, que era muito maior e muito mais pesada do que ela, lutando pelo título da categoria de cima. Tanto que foi necessário que a Christy usasse uma roupa especial com enchimentos para que ela atingisse o peso necessário. Durante o primeiro round, a Christy levou um soco na cabeça, que deixou ela completamente tonta.
Ela chegou, durante umas pausas, a perguntar pro Jim se ela estava lutando torto, porque ela se sentia assim. Ele falou que não e que ela deveria voltar pro ringue e lutar. Ela percebeu que aquilo era uma decisão muito perigosa, só que ela não podia mudar a decisão dele. Então ela voltou, lutou e perdeu. Infelizmente, em 2008, a vida da Christy teve uma grande mudança. Foi a primeira vez em que ela teve contato com a cocaína. A cocaína chegou na casa da Christy por meio de um outro lutador que o Jim afirma que levou para ele só porque ele queria se livrar das drogas. Ele queria ficar limpo e achou que entregar as drogas para o seu treinador seria a melhor opção. Foi aí que o Jim decidiu usar a cocaína como moeda de troca. Então, sempre que ele queria que a Christy fizesse alguma coisa, ele oferecia cocaína para convencê-la a fazer exatamente o que ele queria. E isso mostrou um lado dele que as pessoas não esperavam. Ele chegou a oferecer cocaína para ela enquanto ela treinava. Se ela parecesse desmotivada, ele organizava as carreiras para que ela cheirasse ainda de luvas. Durante uma noite que estava drogada, a Christy entrou no Facebook e viu que tinha uma mensagem de sua antiga amiga de colégio, Sherry. Na verdade, a Sherry tinha sido mais do que uma amiga de colégio. Sherry tinha sido sua primeira namorada. Mas na época elas não carregavam rótulos, até porque era uma cidade muito pequena e muito pouco se falava sobre esse tipo de relacionamento. Elas voltaram a se falar e logo perceberam que ainda existia algo entre as duas. Foi então que a Christy decidiu parar de mandar mensagens, já que o Jim tinha acesso a todas as suas redes sociais. Então ela decidiu fazer uma ligação para Sherry. E foi aí que elas perceberam que ainda sentiam muito carinho uma pela outra. E decidiram que iam se encontrar. Quando Christy falou para o Jim que elas iriam se encontrar, ele ficou completamente revoltado e cheio de ciúmes. Chegou a ameaçar matar a Christy caso ela realmente fosse encontrar a Sherry. Em 18 de dezembro de 2010, a Christy finalmente foi encontrar a Sherry e elas passaram 2 dias juntas. Só que nesse período, a Christy não mandou nenhum tipo de mensagem para o Jim, não entrou em contato com ele nenhuma vez. Inclusive, não atendeu nenhuma de suas ligações. Depois de 2 dias ignorando ele, ela finalmente aceitou o contato dele, só que ela falou para ele ir pro inferno. E foi aí que ele decidiu se vingar da Christy, mandando mensagem para todos os que eles conheciam, falando que a Christy não só era lésbica, mas também que ela já tinha trocado ele por outra mulher. E não satisfeito, ele mandou inclusive fotos da Christy com uma cinta peniana que ele fez ela tirar enquanto estava drogada. Em 22 de dezembro de 2010, a Christy vai para Daytona encontrar com a Sherry. Só que dessa vez, o Jim foi atrás dela. E ele mandou mensagens falando que tinha visto as duas juntas, mandando também fotos do local onde elas tinham se encontrado. Então, no dia seguinte, a Christy voltou para a casa dela e do Jim. Por conta de uma dor de cabeça, ela chegou em casa e foi direto se deitar. Mas enquanto ela estava deitada, ela conseguia ouvir o Jim amolando uma faca. Quando ela acordou, ela decidiu ligar para Sherry e o Jim ficou falando que queria conversar com ela. Ela percebia que tinha alguma coisa estranha com ele, mas ela não conseguia identificar exatamente o que era. Ela falou que não ia parar de falar com a Sherry naquele momento e que depois eles poderiam conversar. Foi aí que ela viu que ele estava segurando e desligou com a Sherry imediatamente. Assim que desligou, Christy levou 3 facadas e depois mais uma facada em seu peito. A partir daquele momento, começou uma briga física e, para se defender, Christy o chutou, mas acabou sofrendo um corte na perna. Ele conseguiu bater a cabeça dela contra a penteadeira. Quando foi pegar de volta a faca, ele acabou se cortando e, nesse momento, ele decidiu que seria um bom momento para cuidar do seu ferimento e simplesmente deixou a Christy sangrando. Ele entrava e saía do quarto várias vezes enquanto via a Christy lá, deitada. Ela chegou a um momento tentar implorar para que ele não fizesse nada, dizendo que o amava e queria ficar com ele para sempre, e que tudo foi um engano. Mas, quando ela percebeu que o objetivo dele era que ela não saísse dali com vida, ela decidiu falar toda a verdade, que não suportava mais estar com ele e queria que aquele relacionamento acabasse. Ao escutar isso, ele pegou a arma dela e chegou bem perto. Ela chegou a falar que ele não teria coragem de atirar nela, e foi nesse momento que ele puxou o gatilho. Mesmo depois do tiro, a Christy não estava morta, e o Jim decidiu que ele iria se limpar. Nesse momento, a Christy pensou muito rápido e sabia que o único jeito de sobreviver seria fugindo. Ela chegou até a pegar chaves que ela achava que era do seu carro, mas ela acabou pegando chaves erradas. Então ela saiu pela porta da frente e começou a tentar fazer sinal para qualquer carro que passasse na rua. O primeiro carro passou direto.
O segundo viu o estado dela e parou. Aquele homem, a Christie chama de anjo da guarda. Ele pegou, botou ela dentro do carro, imediatamente ligou para a polícia e levou ela direto para o hospital. Ao saber do caso, a Sherry foi direto para o hospital, mas isso não foi bem visto pela mãe da Christie, já que ela culpava o relacionamento da Sherry e da Christie por tudo aquilo que tinha acontecido com ela. Ela achava que era só porque as duas tinham se reencontrado e reatado um romance que o Jim tinha atacado a Christie. A primeira audiência pré-julgamento aconteceu apenas 1 mês depois do ataque, tendo o julgamento marcado para 5 meses depois e levando Jim a uma prisão preventiva. Durante o julgamento, a defesa tentou falar que quem atacou primeiro foi a Christie, já que, além de mais nova, ela era uma lutadora profissional. Eles tentaram alegar também que a arma era dela, então não fazia sentido que o Jim tivesse tentado atacá-la. Só que Christie fez questão de olhar no olho do Jim e falar: "Você tentou me matar, você atirou quase a queima-roupa, mas mesmo assim eu levantei e saí." My head, and he's beating it into where the drawers are, and I said, "You cannot kill me." I told him, "You cannot kill me." And I meant it, just like the sun came up this morning. I meant it. A Christie ficou muito tempo procurando pela sua 50ª vitória, mas ela percebeu que naquele dia, no momento em que ela decidiu levantar e lutar pela vida dela, foi a sua 50ª vitória. Jim foi considerado culpado pela tentativa de homicídio doloso e culpado de homicídio privilegiado, ou seja, quando existe um motivo que diminua a relevância do homicídio. Ele foi condenado a 25 anos em regime fechado. Em 2017, a Christie se casou com Lisa Holloway, uma outra lutadora da qual ela já tinha vencido em 2001. E hoje, a Christie se tornou a primeira boxeadora feminina a entrar para o Hall da Fama do boxe. E esse foi o caso da Christie Martin. Se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta muito aqui embaixo, comenta os outros casos que você quer que eu fale, dá muito like pra gente começar a ter uma visualização melhor aqui dentro do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais, é Larissa P. Pérez em todas elas, também @descasopensado, onde eu falo especialmente sobre esse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na semana que vem. Tchau!